Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo, né? Já estou me ouvindo aqui, perfeito. Primeiro é o seguinte, é um prazer estar aqui de volta, tá? Podendo aqui dividir o palco aqui com meus amigos que eu vou chamar logo mais, poder estar aqui na frente de vocês para a gente falar de um tema tão importante que é a personalização, toda essa frente de hiperpersonalização, o onboarding digital e como a gente encanta, né? Como a gente fideliza o nosso cliente. E quando a gente olha para o que tem acontecido com o mundo, pessoal, está muito claro para todo mundo que essa frente de dados, a digitalização, principalmente como a pandemia trouxe, exponencializou isso, fez com que a gente chegasse num nível hoje de informação muito mais preciso. Agora a gente está aqui com vários painéis falando sobre IA generativa e muito do que tem acontecido no mundo tem levado a gente para uma outra ótica de como a gente consegue trazer essa experiência para o cliente. Outro ponto que é natural e está todo mundo aqui acostumado, vários inclusive com esses aparelhinhos dentro do bolso, num relógio, nossos carros conectados, trazem mais informação ainda, que faz com que na frente, né, lá na frente, a hora que a gente começa a tratar esses dados, a gente consiga chegar ainda mais próximo de entregar uma experiência de verdade. Tem até um ponto importante quando a gente olha para as redes sociais, que é o seguinte: você bate o olho numa página hoje de qualquer pessoa aqui, do Instagram, por exemplo, e a gente não vai ver a mesma página um do outro. O que demonstra quanto mais dados e quanto mais afinidade a gente tiver com aquele usuário, mais interativo ele vai estar. E quando a gente olha para o nosso setor, é natural, né, que a gente também persegue isso, a gente também tem ensejos completamente diferentes financeiros e a gente precisa evoluir essa pauta. E é por isso que eu vou trazer aqui para o palco, né, meus amigos aqui, para a gente ter uma discussão sobre esses temas, tá? E eu vou chamar aqui a Tiffany Biggio, que ela é Brazil Operations and Technology Head do Citi. Muito bem-vinda, viu, Tiffany? Que inclusive ela vai falar em português conosco, tá? Para fazer essa cordialidade maravilhosa. Bom, chamo também aqui ao palco o Guilherme Horn, nosso Head do WhatsApp para Latinoamérica. Muito bem-vindo, Guilherme. Fernando Morales, que é Superintendente Nacional de Manutenção de Operações Bancárias da Caixa. E o Daniel Santiago, que é o Head de UX do BTG Pactual. Bem-vindos, pessoal. Por favor. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa é o seguinte, né? Vamos começar com um tema mais abrangente aqui para todo mundo se ambientar. Então vamos falar aqui de hiperpersonalização como um todo. E eu acho que o que o pessoal aqui veio para escutar um pouco da gente aqui é como funciona essa frente, como as instituições de vocês olham para a hiperpersonalização, né? Eu vou começar com você, Guilherme, puxando uma das maiores plataformas do globo aí de comunicação. E como o WhatsApp olha para essa frente de hiperpersonalização, que desafio que vocês enxergam lá? Bom, boa tarde a todos. Hiperpersonalização é um tema central para a gente, porque o WhatsApp ele só é o que ele é hoje, porque ele é relevante para a gente como consumidor, né, como usuário. Então é uma plataforma que converte muito, né? As taxas de conversão do WhatsApp, quando comparadas com outros canais, elas são muito mais altas. Por quê? Porque ele é altamente relevante para nós como usuários. Então, o tema da hiperpersonalização ele é crucial para que o WhatsApp continue sendo, né, relevante. Por quê? Se a gente considerar, por exemplo, o e-mail, que se tornou o e-mail para a gente hoje, né? O e-mail era altamente útil para a gente, hoje em dia ele perdeu em relevância. Por quê? Pela quantidade de spam que a gente tem, né? Eu não sei vocês, mas eu, quando entro no e-mail, a primeira coisa que eu faço é sair deletando todas as mensagens de spam, né? Depois você começa a ver o que te interessa. E esse é o grande risco que a gente tem com o WhatsApp. A gente não pode deixar isso acontecer com o WhatsApp, né? Então, e a forma, né, que a gente enxerga, que a gente vai evitar que isso aconteça, é através da hiperpersonalização, né? O spam dentro do e-mail é uma mensagem com conteúdo que não te interessa. O spam dentro do WhatsApp pode ser um texto muito longo, uma mensagem ofensiva, né, um dia e a hora inadequado para mandar aquela mensagem. Então, o conceito de spam, né, ele ficou muito mais abrangente, né, dentro do WhatsApp, né? A chance dele ser invasivo é muito maior. Então a hiperpersonalização, sem dúvida, é um caminho para se evitar isso. Eu fico imaginando assim, né, numa instituição como o WhatsApp, né, que tem um volume de interação surreal, né, quando a gente olha principalmente para o Brasil, né, que é um grande sucesso, você consegue praticamente estar em todos os celulares que existem, né, no país, o volume de dados
que é gerado com isso em relação a até a frequência, né? Como o cliente interage com isso, quantas conversas uma pessoa tem com quantas pessoas diferentes, o quanto isso pode enriquecer a capacidade da própria Meta, né, de enxergar outras produções e outros produtos que ela pode fazer, né? Mas agora eu vou trazer para a Tiffany aqui. Tiffany, mesma pergunta aqui, como funciona lá no sítio essa visão de hiperpersonalização? Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Como vocês podem notar para mim um sotaque bem forte, bem legal. Eu sou americana, mas eu vou experimentar com esse em português, mas por favor, perdoa qualquer erro, porque o português é um pouco complicado, né? Então, muita gente não sabe que ainda a gente tem Citibank em Brasil, depois que a venda de credit card e também de varejo, banco varejo a Itaú. Mas a gente ainda tem uma franquia muito robusto, muito forte. Incluso globalmente, Citi Brasil é a quinta franquia mais relevante em receita para Citibank, atrás de os Estados Unidos, Inglaterra, Hong Kong, os Rubies, Índia e depois Brasil. Então, para a gente, um banco um pouco diferente no mercado, porque a gente está oferecendo presença em 95 países para nossos clientes. Então, como vocês podem imaginar, para a hiperpersonalização, esse leva muitos desafios também. Como a gente pode acostumar todo o serviço para os clientes em cada país, mas ao mesmo tempo oferecendo uma experiência única para eles, né? Então, eu acho que é muito importante também para notar que os clientes têm expectativas muito diferentes. Os clientes, como ele estava mencionando, como o mundo consumo, o mundo personal, têm experiências com outras corporações, como Netflix, com Apple, com Mercado Livre, e eles agora têm as mesmas expectativas desses mesmos serviços para os bancos. Então, é um grande desafio que a gente tem. 24/7 é outro tema, e nós precisamos se adaptar. Então, para a Citi, é muito mais como a gente pode se adaptar para necessidades de clientes e como a gente pode criar uma experiência única para eles também, independente do lugar onde ele está operando. Porque, como eu falei, eles têm estrutura, nossos clientes, uma estrutura bem complicada, com a estrutura global, regional, local. Então, eu acho que é muito importante utilizar a tecnologia que a gente tem. No Citi, a gente tem um grupo chamado Citi Ventures e alguns laboratórios de inovação globalmente. E a gente está tentando utilizar, experimentar com essas tecnologias que a gente tem, em como a gente pode oferecer melhor ainda uma experiência para o cliente, mais customizado, experimentando com claro que é o famoso ChatGPT e outros tipos de inteligências artificiais para melhorar, entender melhor a experiência de cliente, melhorar necessidades deles e também levar produtos e serviços na forma para adaptar as necessidades deles. Então, claro, é uma combinação de tecnologia e como nossos times podem utilizar essa tecnologia para as necessidades do cliente. Perfeito, Tiffany. Muito obrigado, tá? Fernando, é o seguinte, vou puxar a pergunta para você também, né? Nós dividimos aí, né, duas instituições que têm uma capilaridade muito grande no Brasil, né, com todas as classes, então a gente tem uma penetração muito forte. E eu queria ouvir um pouco aqui da Caixa, né? Como funciona isso lá? Bem, a hipersonalização, o onboard e a fidelização é uma coisa só hoje, né? O mercado está digital, então a gente não pode pensar em deixar de buscar a melhor experiência para o cliente nesse mundo digital também. Tá? A Caixa ela faz os estudos de propensão do cliente, trabalha com o próprio CRM, nós fazemos envios de SMS personalizados, push nos diversos canais. Eu vou falar um pouquinho mais para frente no painel sobre esses canais da Caixa, como que a gente faz para ter acesso ao cliente e ofertar os melhores produtos. Talvez somos o maior cliente do WhatsApp ativo, né, do Brasil, talvez um dos maiores ou o maior cliente do WhatsApp ativo do Brasil. Então, o que nós buscamos enquanto Caixa? Fomentar que a experiência do cliente seja mais digital possível, mas sem esquecer a humanização também. Como você bem colocou, né, somos um banco de varejo, um banco que tem uma diversidade de atendimentos, tem o cliente social, né, então a hipersonalização ela perspassa tanto para um atendimento digital, mas também para um atendimento humanizado. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre isso. É isso.
Perfeito. E assim, Daniel, agora a gente precisa da sua ajuda aqui até para contribuir, que é, né, para que a gente consiga chegar nessa hiperpersonalização, é muito importante a experiência que encanta, né? E aí nada melhor que o cara de UX aqui para nos ajudar, né? Como a gente enxerga o cliente, o que que a gente faz diferente lá no BTG? Boa tarde, gente. Acho que personalização pode ser entendido como uma conversa, né, da instituição, no caso do BTG, com o cliente. E como toda conversa pode ser boa, pode ser ruim, pode ter coisa que frustra. E entender o que frustra o cliente é bem simples, né? Uma jornada complexa, o cliente não encontrar o serviço que ele deseja com a condição que ele precisa, ter alguma falta de informação em geral. O que encanta ele, o que vai conquistá-lo é mais difícil porque isso muda de cliente para cliente, né? Por isso que a gente está aqui, por isso que é importante falar de personalização. E acho que quando a gente fala dessa conversa com o cliente, dois aspectos que são super importantes é sobre o que você vai falar com o cliente e quando você vai falar o contexto, né? No BTG, a gente, durante a pandemia, avisava o cliente sobre a data para vacinação, a gente lembra ele quando ele tem que renovar a carteira de motorista, a gente dá dicas mais práticas, vai vencer um fundo seu, você tem que pagar um boleto, e por que não oferecer um produto ou serviço para ele quando é interessante para ele, com o contexto, faz todo sentido. Então, acho que o segredo é conseguir nessa conversa equilibrar todos esses pontos para ser uma conversa relevante para ele e uma conversa real. E acho que um último ponto que é super importante também, depois que você começa a fazer isso, o cliente está engajado e ele vai cobrar isso de você. Então você não pode deixar de fazer. Se você lembrou ele de alguma coisa, você tem que continuar lembrando. Senão ele vai se frustrar. Isso pode virar um problema bom de resolver no futuro. Perfeito. Eu acho que o ponto do Daniel é importante, gente, porque quando a gente fala, né, de como se conectar tanto com esse cliente, você viu que ele colocou vários pontos de comunicações e carinhos ali que a gente tem para encantar o cliente que não são necessariamente financeiros. E essa conversa e esse relacionamento, inclusive, como ele bem colocou, né, pode viciar o cliente no bom sentido, né, para ele realmente achar que assim, pô, por que você parou? A gente estava numa conversa muito boa, você sempre me apoiou e é com você que eu quero continuar esse relacionamento. Até porque quando a gente fala nos desafios que a gente tem no setor financeiro, na vida de um cliente, a gente está falando de sonhos que essa pessoa precisa realizar, né, uma casa própria, enfim, uma nova aquisição ou algo que ela quer investir. Então, é natural que ela requer, né, requer para aquele cliente uma visão em você de confiança. E eu acho que com um pouco de diálogo assim que transcende a barreira comercial, a gente consegue atingir isso, sem dúvida. Eu vou trazer agora uma pergunta para a Tiffany, né, para a gente falar um pouco bom, entendemos aí o que é a hiperpersonalização, mas a gente vai um pouco além. Né, a gente precisa de um onboarding, né, digital, que é a grande porta de entrada que faz com que a gente comece a pegar esses dados e comece a entender como a gente consegue traduzir para um pouco do que a gente falou. Então eu vou trazer aqui para a Tiffany perguntando o seguinte, tá, Tiffany? Dentro do Citi, como funcionam esses avanços do onboarding e como vocês conseguem equilibrar essa balança, né, para gerar uma experiência boa com o Know Your Customer? Bem, esse é um de meus assuntos favoritos, porque é um grande desafio para a gente, uma de minhas prioridades no banco. O onboarding é muito importante porque é o primeiro contato que você tem com o cliente. Então, é um momento onde você precisa entrar com uma experiência muito bom. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer ainda melhor. Não tem uma forma onde a gente pode parar com as melhores, né? Sempre há espaço para esse continuous improvement, né? Então, a gente está pelo fato que a gente está em quase 100 países, a gente precisa entregar uma experiência consistente, eficiente e cumprindo com todas as regras globalmente em cada país, né? E combinando com o processo de KYC em cada país. Em 2019, a gente lançamos o Digital Onboarding. Esse foi um grande passo para nós, para levantar para o cliente uma combinação entre o processo de KYC e operações. A gente tem um portal onde a gente pode conectar todo o processo de uma forma bem automática para o cliente, entre de preencher a data, anexo documentos, firmar o contrato e depois que a análise a gente pode entrar o workflow de uma forma bem automática. Em 2020, a gente aumentamos isso para colocar as assinaturas digitais, ainda melhorando a experiência de cliente, criando um padrão para o cliente, uma experiência igual em todos os países. Mas como eu falei, é uma jornada e a gente precisa entender também que
como a gente pode minimizar as pedidos para o cliente. Como consumers, todos nós pode entender que uma experiência muito ruim para pedir dados várias vezes, né? Então, no processo de vários pontos de contatos. Então, a gente está tentando incrementar como a gente está utilizando os dados internos e os dados externos para minimizar o número de pedidos que a gente tem para os clientes. Mas a gente está ainda trabalhando nesse processo. Outra coisa que é muito relevante é o ponto de contato, o número de pessoas contactando o cliente. Então agora, para alguns clientes, a gente está trabalhando também para levantar um único ponto de contato. Esse pode... Suena muito fácil, né? Mas em 95 países é bem complicado. E a gente também precisa assegurar que esse contato está falando o idioma de cliente. Então, essa jornada é muito importante, muito relevante para a gente, mas ainda a gente tem muito mais para fazer. Perfeito, Tiffany. E eu queria agora já conectar o ponto que você comentou, né, dessas tecnologias e como vocês melhoraram o processo, passando para o Daniel aqui o seguinte, Daniel, principalmente na frente de experiência, né? Um exemplo do Bradesco, nós temos toda uma área de research, né, para a gente começar a tentar entender cada vez mais o que esses clientes precisam. Como funciona isso lá no BTG? Quais são as ferramentas que vocês usam para coletar esse entendimento do cliente? A gente faz muita pesquisa, tanto com o cliente final, cliente interno, as rotinas de usabilidade, o time de atendimento está sempre conversando, a gente entende muita coisa, a gente usa diversas tecnologias para atender esses pontos depois que apareceram nessas conversas com os clientes. Eu acho que tão importante quanto a tecnologia que a gente usa é ter esse mindset de personalização no início das jornadas, né? Independente da tecnologia que vai ser usado, se isso não partir, se não tiver esse entendimento enraizado na cabeça de todo mundo que constrói o produto digital, você nem chegar na parte da tecnologia, né? Então, alguns exemplos, a gente no BTG, o cliente consegue configurar os atalhos mais usados dele nos aplicativos, ele consegue categorizar os gastos deles no nosso PFM, no Finanças Mais, o cliente consegue, quando pede um cartão, ele é modularizado, ele consegue escolher que tipo de benefício ele quer, um programa de pontos, se ele quer um cashback, o cliente tem iniciativas também pro assessor de investimentos, que a gente constrói coisas que vão ajudar o assessor a falar com o cliente final, com personalização. Então, são N iniciativas que só existem, independente da tecnologia dela, que elas são construídas, e são muitas, variadas, mas elas só existem porque as pessoas de produto, de negócio, de UX, de todos os times de atendimento, têm esse mindset no começo de pensar... começar antes, sair na frente de pensar o que o cliente vai precisar no próximo momento. Então, acho que isso é muito importante, ter esse mindset, os times focados nisso do início de um projeto ou de uma funcionalidade nova. Não, excelente. Ô, Eder, posso acrescentar aqui? Ouvindo a sua fala, eu pensei como que a personalização agrega os negócios da empresa, né? Eu falei que o WhatsApp ativo, talvez nós somos a Caixa o maior ou um dos maiores clientes que a gente tem no Brasil, né? Um exemplo que nós temos, por exemplo, são mensagens personalizadas para o usuário. Então, o cliente ele recebe uma mensagem ofertando, por exemplo, um cartão de crédito. Ele recebe nominal, não é genérica, com o nome do seu cliente, com o nome do seu gerente, né? E ele pode, inclusive, clicar e optar por ou continuar uma jornada digital ou uma jornada humanizada. Ele pode clicar no WhatsApp e falar assim, não, eu quero falar com o meu gerente. E é o gerente dele quem vai falar e vai expor as vantagens ou desvantagens daquele cartão. Outra questão de personalização que ajuda, que agrega os nossos negócios, na Caixa, nós temos uma diversidade muito grande de clientes, né? Na verdade, a gente costuma falar que todo cidadão brasileiro é cliente Caixa, né? De algum momento. Então, pensando em personalização das jornadas, inclusive, se cada um de vocês entrarem nos apps de celular, nas lojas de apps celulares, escreverem Caixa, vocês vão lá ver Caixa Fies, Caixa Habitação, Caixa FGTS, Caixa DPVAT, né? Vários aplicativos, o próprio Internet Banking Caixa. Você vai escolher o aplicativo para o seu atendimento. E falando em Caixa Tem, que é um atendimento hiper personalizado para um público social, nós pensamos inclusive em uma jornada convidativa no sentido de que seja uma experiência conversacional, quase como um chat para esse cliente, né? Então, isso tudo vai agregando a personalização com as nossas ferramentas, a digitalização, sem pensar na falta da humanização, né? Dando opção para o cliente também ter o atendimento no canal que ele entender melhor, colocando o cliente no centro, né, da sua escolha, e a gente consegue personalizar, criar a fidelização dele.
Excelente, Fernando, excelente. E assim, né, até conectando com esse ponto, né, quando você comenta assim, são diversas ações que vocês fizeram dentro do WhatsApp, né? A gente também, né, trabalhou lá no Bradesco, dividindo aqui com todo mundo, gente, em ações do WhatsApp usando a BIA, né? Então, usando nossa inteligência artificial, a gente se conecta também com o parceiro WhatsApp para falar de diversos temas. Um exemplo, você consegue entrar, né, na BIA agora, via WhatsApp, e perguntar seu saldo. E ela vai já fazer essa relação e te dar o saldo. Você consegue fazer um Pix. Então eu conseguiria virar aqui, né, e falar, pô, Guilherme, eu queria fazer um Pix para você, falo via WhatsApp, a Bia já conecta isso, já entrega e a gente consegue também ter essa experiência. Pô, esqueci de mandar o comprovante para ele. Eu também consigo, através do WhatsApp, pedir para a Bia e mandar o comprovante para ele. E aí, puxando justamente esse ponto aqui, né, falando com o Guilherme do WhatsApp, quando a gente olha esses diversos pontos de contato, esse monte de conversas e tons diferentes, qual que é a visão que o WhatsApp conseguiria entregar para nós, né, os grandes bancos aqui, do tom que a gente deveria dar para o cliente? Como a empresa enxerga isso para prover isso para essas soluções, como bem colocou o Fernando? Legal, Éder. Eu acho que quando a gente olha assim, para a forma como os bancos vêm usando o WhatsApp, tem uma evolução muito interessante. Eu diria que são 3 ondas, né? A primeira onda foi a de customer service, né? De você atender o cliente. É um início meio óbvio, né? Porque é a forma como a gente está acostumado a conversar com família e amigos. Então, como é que você atende o cliente da mesma forma, falando por WhatsApp? Então, teve uma migração muito grande do atendimento de call center, e-mail, chats proprietários, para atendimento por WhatsApp. Isso foi uma primeira onda. Uma segunda onda foi o uso para marketing, né? Para você enviar ofertas, enviar, às vezes, cupons de desconto, enfim. Se comunicar com o cliente, né, através do WhatsApp, fazendo ofertas de compra para ele. E o terceiro movimento, e aí eu acho que os bancos estão dando um show, né? E eu fico muito feliz, eu estou há 1 ano e 3 meses no WhatsApp. Quando eu entrei, os bancos estavam lá embaixo na utilização de WhatsApp. Hoje em dia são o primeiro setor. Serviços financeiros é o setor que mais utiliza a API do WhatsApp hoje aqui no Brasil. E a tendência forte é em cima justamente do que você falou, o Fernando falou também, do core business, né? As transações de core business, né? Então você usar o WhatsApp como uma plataforma de negócio. Essa é a grande tendência, é o que está acontecendo. A gente tem hoje nos bancos brasileiros mais de 50 casos de uso, né? Alguns que certamente vocês aqui na audiência já passaram pela experiência, por exemplo, da confirmação de uma transação de cartão de crédito presencial. Esse é um caso de uso muito interessante, porque quando a gente está comprando numa loja, uma compra meio atípica, né, o sistema suspeita que aquilo é uma fraude, vai lá e bloqueia o cartão, aquilo é uma dor de cabeça para o usuário. Né? Você não consegue fazer aquela compra, o cartão fica bloqueado, você tem que ligar para desbloquear e tal. E aí os bancos começaram a testar, enviar uma mensagem de WhatsApp naquele momento para o usuário. E a taxa de retorno dessa ação é extremamente alta, né? E antes a mesma coisa era feita por SMS, push notification e tal, e simplesmente as pessoas ignoravam. Né? E para o WhatsApp todo mundo responde ali, né? Então esse tipo de caso de uso tem um valor muito grande para a instituição financeira, né? Porque ela retém, ela retém aquela operação, retroalimenta o motor de risco, e para o usuário final, então nem se fala, né? O valor que aquilo tem. Então acho que essa é a tendência que a gente está vendo, o uso cada vez mais relacionado ao core business das instituições financeiras. Excelente. E assim, pessoal, eu acho que esse ponto que o Guilherme trouxe é importante, que é essa sinergia, né, que todas essas instituições, né, todos nós aqui representando elas, trabalham junto com o WhatsApp, né, e como é importante a gente ter esses canais que conseguem ter essa interação com o cliente, que ele se sente à vontade. Essa relação bidirecional que a gente tem, né, que supera hoje muito à frente aí um SMS, é o que faz com que a gente consiga dar mais segurança para o cliente nessa situação que ele trouxe, que é análise suspeita, né, de alguma movimentação, e que naturalmente também ajuda a tirar dúvidas, até para se conectar não só com uma inteligência artificial, como eu dei o exemplo aqui da Bia, mas também com especialistas, né? Se você estiver falando de um crédito imobiliário que tem nuances muito específicas dependendo do tipo, né, de imóvel que você está tentando adquirir e que você precisa ter esse papo com o especialista. Então, através dessas parcerias, a gente consegue uma conexão melhor. E aí, o que eu queria trazer aqui para todo mundo, aqui para a gente provocar um pouco, vou começar com a Tiffany aqui, tá? Vamos falar um pouco de
Tá, uma vez que a gente entende esse onboarding, uma vez que a gente sabe a importância desse onboarding e que todas essas ferramentas, dá um exemplo, né, da biometria facial e todas as facilidades que a gente tem, uma vez que a gente entendeu aqui o que é a hiperpersonalização, o que a gente está buscando, né? O que a gente precisa para realmente fidelizar? O que a gente precisa para encantar esse cliente? Como a gente conecta todos esses pontos? Boa pergunta. Mas considerando tudo que foi feito, eu acredito e eu vou reforçar que Daniel mencionou que eu acho que a gente precisa iniciar com cultura. A gente precisa criar um ambiente com nossos funcionários onde ele está sempre pensando no cliente no centro de tudo. Esse é muito importante, muito relevante e também que a gente está concentrando os investimentos que a gente tem em tecnologia que pode agregar mais valor para o cliente. Sempre tem falta de dinheiro, então como a gente pode priorizar isso numa forma que vai agregar para cada cliente é muito importante. Quando a gente está desenhando um produto, um processo, a gente precisa pensar no cliente, a percepção de cliente, não criando uma solução e depois buscando o cliente. E também nesse ponto de quebrar os silos, esse é muito relevante, muito importante para criar essa experiência. Como chefe de operações de tecnologia, eu acho que também é muito importante que a gente vá engajar essa população. Muitas vezes, essa população de back-office não sempre se sente conectado ao cliente, porque eles não têm esse contato direto com o cliente, né? Então, como a gente pode criar essa cultura com eles, reforçar o valor que esses funcionários estão agregando e o pedaço deles é muito relevante na jornada em total, não somente pensando nesse pedaço, mas onde eles estão agregando valor no end-to-end nesse produto final para o cliente. Eu acho que é muito importante para levantar isso, para melhorar a excelência que a gente vai entregar com os clientes. E mais específico para a gente está trabalhando em integração dos workflows, integração de dados, como a gente pode melhorar as plataformas, ficar mais simples ainda, como a gente pode assegurar que a colaboração entre os times e treinamento contínuo. E ao final do dia, é importante lembrar que a questão humana é importante. Como a gente pode conectar com o cliente, perguntar os dores que eles têm e ficar bem pertinho com eles, escutar, perguntar feedback para eles e levantar essas coisas de tecnologia, essas melhores na forma que eles querem também. Excelente. Eu vou passar essa pergunta para o Daniel agora, a mesma pergunta, tá? E eu só queria ressaltar aqui um ponto que eu gostei que a Tiffany comentou, que é a frente cultural, né? E aí, por que eu estou passando essa e provocando aqui o Daniel? Porque quando a gente fala de experiência não é exatamente uma área, a gente estava até conversando isso aqui atrás. Experiência está dentro da empresa e todas as áreas, irrelevante, né, qual é a frente que você atua, seja segurança, produto, enfim, você tem que respirar isso. E a gente comentou muito de começar dentro de casa. Como é que eu vou cuidar de um cliente que está lá fora, se as pessoas que trabalham comigo aqui, que eu conheço inclusive, né, até de forma pessoal, filhos, família, eu não cuido? Então começa não só como liderança, mas também como pares, né, tal. Como é que eu faço isso funcionar dentro de casa para que isso, né, reverbere aqui e reflita para o cliente lá fora, né? Então, como um embaixador aqui da frente de experiência, qual é o desafio lá, Daniel? Eu acho que, puxando a brasa para minha sardinha aqui de UX, eu acho que uma parte importante da resposta à sua pergunta é a palavra consistência, né? Como você faz isso em todos os pontos de contato com o cliente, com constância, pensando a longo prazo, envolvendo todo mundo. Acho que a gente falou um pouquinho disso, né? Talvez o ponto de partida seja as pessoas com o mindset correto, a gente, não só o time de UX, todos os times ouvindo muito o cliente, né? Tanto com a parte mais técnica prática de teste de usabilidade, conversa, a parte do atendimento de conversar, de ouvir tudo que vem do cliente em redes sociais e nas stores e assim por diante, consolidar isso e levar isso em consideração no roadmap, né? Quando você vai para o próximo passo, depois que você tem clareza do que você vai fazer, acho que a parte da consistência técnica é muito importante. O cliente tem vários pontos de contato, né? Tem vários aplicativos web, a construção desses produtos digitais, o uso de um design system, de um padrão desses
componentes pré-testados ajuda muito nesse sentido. O cliente usa vários aplicativos e apps e todos os nossos assets digitais em momentos diferentes. Não tem por que eles não serem a mesma linguagem. Ele teve uma experiência similar com o mesmo tom de voz, consistente, que explica as coisas para ele da mesma maneira, com os mesmos componentes, com os mesmos pedacinhos. É óbvio que é o melhor porque a gente é mais eficiente, a gente constrói as coisas uma vez só. É melhor porque a gente economiza tempo e dinheiro, e é melhor para o cliente porque eu diminuo a curva de aprendizado para ele, né? Então, acho que isso passa muito por isso. Não, excelente. Você comentou um ponto que eu queria dividir aqui também, que é assim, né? A gente pensa em experiência, a gente pensa em desenvolvimento, a gente pensa em eficiência e a gente cobra muito nossos times disso, é natural, né? A gente quer entregar o resultado, mas a gente esquece disso, né? Que a relação desse encantamento vai acontecer se esse time to market, né? Se esse lead time que a gente tem para entregar, ele também é mais curto. Se a gente consegue, né, rapidamente, a gente falou bastante disso lá atrás, né? Como a gente consegue fazer as nossas empresas, que são gigantescas, se mover mais rápido? Como a gente ajuda? E trocamos experiências aqui. E um dos pontos que o Daniel bem colocou aqui é reuso. Né? Como é que o Design System, inclusive, é um dos pontos mais cruciais para que a gente ganhe essa eficiência na criação. E essas relações de reuso conseguem trazer para a gente uma perspectiva não só de velocidade, mas também de uma experiência diferente. Um exemplo, né, compartilhando com todo mundo aqui, é assim, a gente criou, né, uma jornada muito simples, no sentido não do que ela agrega ao cliente, mas no sentido de como a gente construiu, que é a recarga de celular. Então eu consigo fazer uma recarga de celular facilmente ali usando o app do banco, por exemplo. Qual que é a diferença usando o reuso, né, usando essas APIs, né, horizontais? Quando a gente plataformou tudo isso e conseguiu fazer essa relação de reuso, a gente não só entregou isso mais rápido dentro do app, mas também no Internet Banking, né, por exemplo, como a gente conseguiu conquistar o Omnichannel com isso. Então eu poderia iniciar uma jornada ali num canal e terminar em outro. Então são reusos que trazem uma experiência melhor para o cliente, que demonstram que a gente está conectado e que inclusive um gerente consegue ter acesso a isso e saber que você estava tentando fazer uma recarga e completar isso se você estivesse na agência. E eu vou passar para você, Fernando, agora, mesma pergunta, como a gente consegue fazer isso? Um exemplo de sucesso lá é o Caixa Tem, que a gente estava falando, né? Como vocês conseguiram construir essa consistência desses pilares? Bem, eu vou falar até um pouquinho agora, você citou da recarga do celular. O Caixa Tem, você consegue entrar no Caixa Tem e fazer crédito no seu celular mesmo sem ter crédito no celular, né? Então isso já é uma personalização do atendimento ao cliente. O desafio do onboard digital na época da pandemia foi complexo, né, para dizer uma palavra mais forte, né? Nós tínhamos que expandir o pagamento do social para toda uma população que estava de alguma forma isolada, né? Naquele momento nós precisávamos desenvolver um onboard digital de uma forma simples, mas com segurança, com um ecossistema seguro, para que a gente tivesse segurança de pagar aquele benefício para o cliente. E nós conseguimos fazer de uma forma com que mais de 70% da população conseguiu receber esse benefício social sem precisar ir numa agência, sem sair de casa, né? Para vocês terem noção de números, de grandezas nesse atendimento durante a pandemia do benefício social, nós tivemos aí 40 milhões de famílias beneficiadas, 735 milhões de pagamentos sociais, né? E para isso acontecer, nós fizemos análise de mais de 70 milhões de documentos, tudo através do onboard digital, né? Naquele momento foi liberado a abertura de uma conta social, uma conta mais simples, mas que tivesse uma inteligência por trás de antifraude, para que a gente pudesse verificar, por exemplo, se aquele cliente tinha um perfil root no celular, ou se ele tinha, por exemplo, malwares no celular para impedir o pagamento, sempre mitigando a fraude, mas com a necessidade de fazer a expansão desses pagamentos, né? Então, o onboard social na Caixa, o onboard em si na Caixa, foi um desafio que a gente venceu. Hoje, inclusive, você consegue fazer a entrega de novos documentos e transformar aquela conta social numa conta bancarizada, uma conta sem limites, né? Então, a gente conseguiu evoluir por conta do Caixa Tem, da necessidade de pagamento social, para a bancarização de milhares e milhares de clientes no Brasil, né? As evoluções do Caixa Tem são diversas hoje. Por exemplo, nós temos o Liveness, que é, na verdade, a prova de vida, né? Uma orientação ao cliente, né? Para que a gente tenha certeza que aquele cliente é realmente o recebedor. Nós conseguimos ofertar hoje, através do Caixa Tem, pagamentos regionalizados, serviços regionalizados, um serviço para aquela região. Nós estamos incluindo, por exemplo, pagamentos de mobilidade urbana. Fechamos o convênio recentemente para incluir no Caixa Tem serviços eleitorais, e a ideia é expandir até para serviços de vacina, né, históricos de vacina, né. Hoje nós temos, como uma evolução de segurança, por exemplo, por conta do Liveness, nós temos mais de 42 milhões de faces já em nosso banco de dados, que nos
permeiam melhor segurança e mitigar fraudes, tá? Foi um desafio grande, mas a Caixa conseguiu enfrentar isso e conseguiu pagar o benefício aí para mais de 40 milhões de famílias. E é interessante, né, que todo mundo aqui, né, passou por isso juntos, né, superamos aí um momento muito difícil que foi a pandemia, e eu ouvi em vários painéis e em outras discussões que a gente teve ao longo desse período todo, né, desde lá de 2020, de que, não, no momento da pandemia a gente se superou, como se fosse um momento da gente ter que fazer algo e terminar esse algo, mas na verdade a gente estava conversando isso lá atrás. Não acabou, a gente continua evoluindo o tempo todo, a gente ganhou muita velocidade na digitalização, nosso cliente está extremamente mais exigente, todo dia aparece um desafio novo para a gente se colocar ali e tentar entender como a gente vai solucionar isso. E quando eu olho aqui, Guilherme, para o WhatsApp, eu penso assim, né? Você tem dois desafios, né? Você tem um desafio que é o engajamento nosso como empresas aqui, de usar o WhatsApp, né, nesse veículo para ajudar a gente nessa conexão com o cliente, mas você também tem o desafio do cliente de continuar vendo valor em usar esse meio de comunicação, né? E como você consegue manter essa relação e conseguir esse encantamento com eles? É exatamente isso. Esses são os desafios, e eu diria que assim, o que é chave para que a gente seja bem sucedido nisso é que as empresas tenham o que a gente chama de um mindset conversacional, né, na hora de usar o WhatsApp. Se a gente olhar assim, evolução da transformação digital, quando a gente começou com os sites lá no final dos anos 90, né, os primeiros sites de internet, eles replicavam uma experiência física, né? Eu lembro de um site de supermercado que você tinha que passar por todas as gôndolas até achar o produto que você queria, né? Não fazia o menor sentido, mas naquele momento as empresas não sabiam como usar a tecnologia, era algo muito novo, né? Quando os aplicativos chegaram, o que a gente viu foi a mesma coisa, né? Os sites sendo reduzidos para se encaixar ali na tela do celular. E agora, quando a gente olha para negócios conversacionais, né, que é como a gente chama, né, esse uso do WhatsApp em negócios, acontece exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, no outro dia eu estava marcando um exame médico num laboratório, tudo pelo WhatsApp, um bot muito bonitinho, né, funcionando muito bem. Na hora que ele pediu o pedido do exame, não estava com ele à mão, e pensei, bom, daqui a pouco eu envio, né, quando eu conseguir. Consegui o pedido lá uns 10 ou 15 minutos depois, mandei, e aí o que aconteceu? A conversa tinha sido encerrada, né, e começou tudo de novo. Por quê? Porque foi migrada uma experiência do call center para o WhatsApp. E no call center, no telefone, se você fica 10, 15 minutos sem falar, claro que a ligação cai, é óbvio, né? Mas no WhatsApp não. Porque uma das características desse mindset conversacional é que as mensagens por WhatsApp, elas podem ser imediatas ou assíncronas, né? A gente está acostumado a falar dessa forma, né, com nossos amigos. A gente sabe que algumas pessoas a gente responde 3 horas depois e tudo bem. Você está numa reunião e você quer se relacionar com negócios, né, e com os bancos não é diferente, da mesma forma. Então, esse mindset conversacional é muito importante. Essa é uma característica. Outra característica ele é estruturado e desestruturado ao mesmo tempo. Quando a gente usa um aplicativo é uma experiência estruturada. Você só tem aquelas opções ali, né? Se eu estou comprando uma roupa ali, eu não posso parar no meio e perguntar, mas esse tecido é macio? Não posso fazer isso porque eu só tenho aquelas opções, né? O WhatsApp, ele te permite fazer isso, né? Então, um exemplo que foi dado aqui de transbordar no meio de uma operação para o humano, né, dar uma opinião, isso é algo que faz parte do mindset conversacional. Você conseguir mesclar o que a tecnologia tem de escalável com o que o humano tem de pessoal, né? E você misturar esses dois mundos é o que gera valor de fato para a empresa. Então eu diria que assim, o caminho de sucesso para que o WhatsApp continue sendo relevante para todos nós é que se tenha esse mindset conversacional, né, em mente ao aplicar o WhatsApp. Não, fantástico, Guilherme. E assim, gente, eu vou dividir aqui com vocês também, né? Um dos maiores desafios que a gente teve com a Bia foi justamente isso, né? Que momento que eu termino a conversa?
para que ela não se perca no contexto e a hora que você volta, exemplo, né, 3 dias depois e pergunta sobre aquilo, ela, eu não entendi o que você está falando, né? E a gente ficou realmente com esse desafio, porque o canal é diferente de um call center ou de qualquer outra interação que existe naquela relação do o silêncio é um sinônimo de que acabou a conversa, o WhatsApp ele é contínuo. E como a gente consegue traduzir isso ainda mais para uma máquina, né? Para o nosso atendente num chat ali atrás, um especialista é mais fácil, mas ir para uma máquina, né? Então foi um bom ponto que você comentou e faz a gente pensar diferente. O humano está do outro lado com aquela expectativa, como a gente consegue atender ele. Vou trazer uma inversão aqui num outro ponto que eu acho que boa parte das pessoas aqui devem estar pensando, né? A gente está falando de muita coisa boa aqui, né? A gente está falando de todos os pontos positivos que existem nessas jornadas e o quanto hiperpersonalização e a frente de onboarding digital podem alavancar esse encantamento que a gente espera com os clientes. Mas tem riscos, como tudo, né? E ainda mais num setor tão regulado como o nosso, é natural que a gente tem que olhar para isso, é vital, inclusive, que a gente olhe para isso, até para manter, como o Daniel até comentou, né, essa confiança com o cliente. E aí eu pergunto para vocês isso, né? Também uma pergunta geral, vou começar com você, tá, Daniel? Quais são os riscos que a gente tem de talvez trazer uma experiência ruim? O que pode acontecer de ruim aqui? Problemas vão acontecer, acho que talvez partindo da perspectiva de negócio, a gente vai criar hipóteses de personalização e vai tentar, a gente vai acertar algumas e vai errar outras, normal. Então talvez o primeiro risco seja a questão do custo não justificou o benefício, mas ao mesmo tempo tem um aprendizado, então a gente tem que fazer. Problemas de dia a dia, também, como sempre acontece, uma operação do tamanho do BTG e qualquer uma das instituições que tem, mas tem times parrudos de cibersegurança, de atendimento, que conseguem olhar tudo isso e estão acompanhando, estão sempre do nosso lado, então a gente não se preocupa muito com isso. Eu acho que, respondendo a tua pergunta, o maior risco é não fazer, né? Você não tentar coisas diferentes, porque a médio e longo prazo você piora a sua experiência e o principal ponto, você para de retroalimentar, porque você não está aprendendo nada com o seu cliente, né? Então, eu acho que pode atrapalhar demais o negócio pensando a longo prazo. A gente tem justamente esse dilema, né? Porque falar demais com o cliente num mundo que não para de bater informação é virar spam. Mas também ficar um pouquinho distante é perder a conexão num mundo que toda hora alguém está tentando falar com ele, está tentando criar alguma coisa com ele, né? Então eu concordo com você que realmente é um desafio. E lá na Caixa, Fernando, como você entende isso? Assim, quais são os riscos, além do que claramente o Daniel colocou para a gente, que né? Não tentar, não se desenvolver nisso, é ficar fora desse novo mundo que toda hora se transforma. Éder, eu separaria em pelo menos 3 riscos, tá? O primeiro é você ter muitas jornadas diferenciadas. Então você tem que buscar o Omnichannel, como você mesmo falou, um canal único de acesso. Mas como que a gente faz uma jornada única para vários canais de atendimento? Similaridade. Tenta buscar jornadas intuitivas, que sejam familiares ao cliente, né? Independente se ele escolhe uma jornada híbrida, né? uma jornada somente digital ou uma jornada só humanizada. Então, para que a instituição, a empresa, consiga dar jornadas similares, para você não perder o cliente e não correr o risco de não fidelizá-lo. Isso é o primeiro risco. O segundo risco, claro, que é a fraude, né? Então, nós temos que ter um ecossistema seguro. O difícil é você simplificar o processo de onboarding. E mesmo assim você permitir que esse processo seja seguro, eu saber que eu estou atendendo o cliente, o liveness que eu citei, permite com que eu, por exemplo, com reconhecimento de biometria, possa fazer um desbloqueio da senha do cliente sem ele precisar ir na agência, sem precisar ir num canal físico. Então, são esses 2 primeiros riscos. Fraude, que é claro, a gente está sempre buscando sistemas de antifraude, novas tecnologias, IA intuitiva para fazer isso acontecer, né? Isso acho que está no métier de qualquer empresa hoje, sistemas antifraude, né? A jornada ela ser similar. E o terceiro, sabe o que eu vejo? É a gente se perder na digitalização. A hiperpersonalização, ela busca um foco digital, sim, mas a gente não pode perder a humanização do processo. Por quê? Quem está no centro é o cliente. É o cliente que tem que escolher se ele quer ser atendido de forma digital, se ele quer ser atendido de forma física ou se ele quer um atendimento híbrido. Então a gente tem que tomar cuidado para não se perder nas nossas jornadas do usuário e somente dar opções digitais para o cliente, entendeu? Eu fecharia dessa forma esses 3 riscos. Mas claro, tem outros desenvolvidos e é sempre uma evolução, né? Perfeito, concordo. E tem um ponto aqui até para poder contribuir, né? Que é assim, quando a gente tem um leque de produtos tão vasto e a hiperpersonalização vira uma bolha. É importante aqui dividir isso com vocês.
que quando a gente consegue ter esse nível agulha, né, de entregar o que o cliente quer, assim como vocês já veem isso em redes sociais, né, o Instagram, o próprio Google, ele acaba trazendo só conteúdos, TikTok, muito famoso com isso, ele acaba trazendo só conteúdos muito relacionados ao que você está falando. Só que isso para nós, nas nossas instituições, é não dar a chance do cliente de conhecer um outro produto, é não dar a chance dele de ter uma outra solução. Então, às vezes a gente está tentando, né, entregar tudo o que ele quer e atrapalhando ele nessa visão. Excelente ponto, né? Tiffany, como você vê isso lá para o Citi, né? O que você acredita que pode contribuir nessa conversa aqui, né? Nessa linha de o que a gente deveria tomar cuidado, né? Para não repetir alguns pontos de meus colegas, porque eu concordo completamente, eu gosto de mergulhar um pouco mais sobre o ponto de Daniel sobre cibersegurança. Com o mundo mais digital ainda e as jornadas digitais, eu acho que o grande risco é isso. A gente tem vários bad actors no mundo total, buscando formas para entrar nossos ambientes, roubar dados dos nossos clientes. Então, eu acho que esse ponto é não negociável. A gente precisa passar muito cuidado com esse aspecto. Em Citibank, a gente tem, eu tive o prazer há 2 semanas atrás visitar nosso Cyber Fusion Center que a gente tem em Nova York, a gente tem outro em Singapura, para monitorar incluso o Dark Web 24/7. A gente abriu isso também para nossos clientes, para os reguladores, e é muito interessante reversar toda a informação que a gente está monitoreando. E Citi tem muito orgulho também para oferecer e passar essa informação, porque a gente tem um investimento muito grande nessa área. E outros bancos, por exemplo, mais pequenininhos, não têm os mesmos recursos. Então, a gente está bem aberto para passar essa informação de uma forma bem proativa, para suportar a comunidade, porque esse é um grande risco. Outros riscos que a gente tem a gente precisa minimizar, por exemplo, os processos manuais, os processos que tem maker-checker, sabe? Como a gente pode levantar mais automatizações, como a gente pode usar inovação de uma forma melhor, porque em Citibank, imagino que vocês também, a gente tem vários maker-checker e qualquer tempo que você tem maker-checker é uma oportunidade para falhar, né? Porque é pessoas. Então, como a gente pode melhorar nosso ambiente de risco e controle? Mas vou voltar para esse ponto de cyber, a gente precisa enfocar mais e fazer um investimento bem forte nisso. E assim, né, o que é importante também, tá, gente, numa relação de risco que a gente corre quando a gente começa a colocar essa lupa e tentar funilar tanto, né, esse funil, a gente também entrar numa relação de vício do modelo. Então, acho que a Tiffany até colocou um ponto importante, que são todos esses processos, como a gente consegue destravá-los, mas tem uma frase famosa, né, que diz assim, né, não confundam progresso, né, movimento com progresso. Então a gente precisa tomar cuidado para não tentar ser acelerado demais, atropelar, né, as frentes, começar a atrapalhar o cliente ao invés de ajudá-lo, achar que está escutando ele quando na verdade a gente está distorcendo o que a gente está ouvindo, né? E isso é um equilíbrio difícil, né? E aí eu passo também agora, Guilherme, tentando entender dentro do WhatsApp, né, a mesma relação ali, né? Como você enxerga ali que a gente deveria tomar cuidado, quais são os caminhos que a gente deveria seguir, o safe path? O grande risco do WhatsApp é spam, né? A gente não pode virar o que o SMS virou, o que o e-mail virou, né? E a gente entende que a melhor forma de controlar isso é colocando o poder de aferir a qualidade da mensagem na mão do usuário, né? Então aproveito até para fazer uma pergunta aqui para a audiência. Levanta a mão aqui, por favor, quem já clicou no bloquear ou no denunciar, ou no bloquear e denunciar para uma mensagem. Eu vou levantar aqui também. Olhando aqui, deu 98,3%. 98,3%. Tem um papo também. Isso é muito importante. A gente, nesse momento, está fazendo até uma campanha de marketing incentivando, porque, embora tenha dado 98,3%, né, a gente ainda sente que tem espaço, né? As pessoas ficam, às vezes, um pouco receosas de clicar naquilo. Será que eu posso clicar mesmo? O que será que vai acontecer? Mas isso é muito importante, porque é só dessa forma que a gente vai, de fato, conseguir garantir que o WhatsApp continua sendo relevante para a gente, né? E continuando a ser relevante para a gente, ele tem para as empresas as maiores taxas de conversão. Então é um jogo ganha-ganha perfeito, né? E eu diria que assim, é o grande caminho, né? O caminho feliz para o uso de WhatsApp.
E tem um ponto interessante, né, no que você comentou desse feedback, né, que é assim, às vezes a gente usa uma ferramenta de heatmap ou qualquer ferramenta ali que coleta, né, como o cliente está navegando ali num app, por exemplo, e a gente vê um ponto de calor, um menu muito acessado, e aí a gente entende que isso que é o que o usuário quer. Né? Pô, eles vão por ali, então vamos colocar ali aquele banner, aquela oferta, né, tal. E na verdade é porque a gente não está dando outra opção, porque a gente não está talvez facilitando de uma forma mais disruptiva o que ele precisa, né? Então é importante a gente se revisitar. E aí testes AB, naturalmente todos os testes multivariados possíveis, fazer prototipagem e testes com os usuários, é muito importante se desafiar, né? Esses são riscos aí, gente, que não cometam com a clareza dos dados com viés, né? Vamos se desafiar para ver se a gente não está tomando a decisão baseada nos dados errados. Eu vou aproveitar esses minutinhos finais aqui, pedir aqui para todos os participantes para passar uma mensagem final aqui, né, que, pô, acho que todo mundo veio aqui com o intento de não só ouvir um pouco do que a gente quis aqui compartilhar com vocês em relação ao tema, mas também tem pessoas aqui, como eu trabalharia, né, com vocês? Pô, o que eu preciso para trabalhar no Citi com essa ótica de hiperpersonalização? Tem espaço para mim lá no BTG? É assim que funciona lá na Caixa? Pô, o WhatsApp, cara, o Guilherme deu várias aberturas para nós aqui da forma como eles pensam, e às vezes a gente não tinha essa visão. O que eu preciso para estar lá, para trabalhar nessas áreas? Ai, boa pergunta. Eu acho que perspectiva aberta, sabe? A gente está sempre falando de diversidade de pensamento, de raça, de sexo, de tudo isso, mas eu acho que levantando e entrando com essa mentalidade bem aberta, porque a gente está sempre buscando novas soluções. A forma que a gente estava operando no passado não dá para o futuro, né? A gente está mudando muito rápido. Eu acho que, incluso, ninguém sabe, com essa tecnologia chegando tão rápido, como a gente vai, que tecnologia a gente vai usar num ano, 5 anos, a mais, né? Então, eu acho que sempre entrar buscando oportunidades para aprender e adaptar mesmo. Eu acho, quem foi, por exemplo, na South by Southwest esse ano, acho que teve a oportunidade de ver uma discussão muito interessante. Tinha palestras como a da Amy Webb, por exemplo, falando na necessidade das pessoas terem foco, né? Hoje é tão difícil com a forma como a gente é bombardeado por informações o tempo todo e tal. Como é que a gente consegue manter o foco, né? O foco é extremamente importante. E em contrapartida, a gente via palestras interessantes falando sobre o coeficiente de curiosidade, né, que é algo que as empresas estão medindo bastante hoje nos funcionários, né? Qual é a capacidade daquela pessoa de olhar para tudo que está acontecendo ao redor e criar as relações, as associações com o seu dia a dia, de forma que você consiga pensar em soluções inovadoras, né? Então, eu diria que esse é o grande dilema hoje de todos nós, né? Como é que a gente consegue aliar a necessidade de foco, né? Porque é isso que entrega resultado, é isso que gera eficiência, é isso que a empresa espera de você, né? Mas, por outro lado, também, como é que você estimula o tempo todo o coeficiente de curiosidade? Como é que você mantém acesa essa curiosidade? Porque claramente a curiosidade é um dos elementos das pessoas inovadoras, né? Você não enxerga em empreendedores, em inovadores sem curiosidade, né? Eles sempre têm esse traço da curiosidade. Então, aliar foco com curiosidade, eu acho que é um grande desafio aí para todos nós. Bem, a Caixa é mais que um banco, né? Nós temos a parte do banco social, banco financeiro mesmo, a bancarização dos clientes. Assim como o nosso público é diversificado, nossa equipe também é diversificada e nossos fornecedores também é diversificado. A Caixa está sempre olhando para o mercado, em eventos como esse, abertas à apresentação de novas propostas, novas tecnologias. Estamos lá para ouvir, para entender se cabe aquela nova tecnologia na nossa jornada, e a gente sempre vai buscar dar um melhor atendimento, fazer a melhor jornada para o cliente e dar a melhor condição também para o profissional trabalhar. Falamos lá atrás, rapidamente, da capilaridade que a Caixa tem em nível nacional, né? Nós temos a agência Barco, a agência Caminhão, agência em municípios longe de capitais, né? E para isso a gente precisa diversificar tanto nossa equipe quanto nossos fornecedores, nosso atendimento e nossa tecnologia. Somos um banco de mais de 160 anos, 162 anos, permeamos aí a cultura de todos os brasileiros, desde de remontar a época do Império, né, e pretendemos ficar aí por muitas e muitas gerações ainda atendendo o Brasil.
Então, contem com a diversidade da caixa, tanto interna quanto externamente, e também podem buscar sempre nos ofertar e oferecer os produtos que vocês têm de tecnologia, que as empresas possuem de inovação, que a gente sempre está com o olho aberto para inovar e aperfeiçoar, e não se manter no mesmo, né? A gente perceber que nós podemos evoluir sempre. Bom. No BTG, acho que o primeiro ponto, a gente é muito fazedor, a gente gosta de fazer muita coisa, fazer coisas complexas, fazer rápido. Acho que é importante ter essa vontade e essa energia, primeiro ponto. O segundo ponto são pessoas que gostam de ouvir e conversar entre o time, com as outras áreas, com os clientes, e aprender e usar isso, levar isso em consideração quando a gente está construindo tudo que a gente faz. E um terceiro ponto, que é super importante, mais próximo ao nosso time, assim, é de ser data-driven, né? De levar em consideração os dados, tudo que a gente tem de informação e usar isso para retroalimentar o processo de uma maneira recorrente. Acho que são esses 3 pontos. Excelente. Vou contribuir também aqui falando do Bradesco, né? Eu também estive lá no SXSW, eu tive a oportunidade de falar com o diretor de UX da Porsche, e ele falou uma frase que ficou na minha cabeça, eu trouxe para o time, a gente discutiu sobre isso, que era o seguinte, né? Ele falou, qual que é a dificuldade que a gente tem aqui de trazer uma experiência personalizada, né, aqui na Porsche? É porque ainda é um Porsche. Ou seja, como é que eu consigo traduzir, né, inovação e tradição? Pô, tradição é completamente ao inverso de inovação. E a gente sente um pouco nisso no Bradesco, né? Nós somos um banco tradicional, nós temos essa veia tradicional que tem seu apelo e tem sua importância, mas a gente precisa inovar. Então o tempo todo a gente está nos 2 pontos ali, falando, como é que eu puxo e faço uma coisa diferente, mas sem perder isso que é o que o meu cliente o tempo todo teve de mim. Então o que a gente espera aqui? Pessoas que tenham a cabeça, né, justamente como os pontos que todos os meus colegas colocaram, tem uma cabeça aberta, que quer ver a visão diferente, que quer entender, assim como o Fernando colocou, que o Brasil é muito grande e que a gente, quando olha para o digital principalmente, a gente enlata muito, né? Um exemplo aqui do time Bia, um dia a gente conversando com eles, por que a Bia não pode falar nossos dialetos? Nosso Brasil é tão grande. Né, existem diversos tipos de palavra, por que ela tem que falar sempre o mesmo idioma travado? Por que o nosso app não pode ter menus também muito diferentes, com toda a forma que a gente tem em cada ponto do nosso país? Então é importante que cada colaborador venha, né, trabalhar conosco, que cada pessoa utilize o nosso banco com esse intento, de olhar que assim, aqui por trás tem pessoas que estão aqui realmente tentando traduzir, né, as soluções que a gente tem lá como instituição nos moldes de cada indivíduo que a gente tem no país, né? Eu acho que essa é a mensagem aqui para vocês. E pessoal, primeiro queria agradecer aqui meus colegas, foi um prazer de verdade, tá? Eu adorei o papo que a gente teve lá atrás, adorei o papo que a gente teve aqui. Fico muito feliz de novo de estar aqui no Febraban outra vez. Muito obrigado aqui para toda a plateia que está prestigiando a gente aqui. E aproveitem muito mais, que hoje é só o primeiro dia, então vamos curtir mais, tem muita coisa boa aqui para a gente aprender juntos. Obrigado, gente. Tem muito evento. Obrigado, galera. Valeu.